Seja bem-vindo ao MLcast, a Engenharia do Legado. Eu sou Marcel Leal, jurista, Professional Business Coach, também gestor, empreendedor, e estou aqui para trazer um tema muito relevante para você, no sentido de trazermos esclarecimento sobre a reforma tributária. E para isso, para entendermos os impactos para os empresários, eu convidei aqui o Henrique, que é o consultor institucional da Ashir Soluções, para nos compartilhar um pouco da sua expertise e experiência prática do dia a dia das famílias empresárias da nossa região. Fantástico, Marcelo. Obrigado pelo convite. É um prazer poder estar aqui compartilhando um pouco aí da nossa trajetória, do que a gente tem visto e ouvido do empresariado aqui da nossa região. Show, maravilha. Henrique, você dentro do que você está visualizando o mercado, você acredita que os empresários estão preparados para a reforma tributária que já aconteceu, né? É uma realidade. 1º de janeiro de 2026 que está aí à porta, né? Já vai ser uma realidade, mudando o cenário das empresas. Você acha que os empresários, famílias empresárias, estão atentas e preparadas para isso? Marcelo, eu diria que não. Eu colocaria aí, difícil pensar um percentual, mas eu não sei nem se 10% do empresariado, seja aqui da nossa região, seja a nível nacional, esteja de fato preparado. A gente percebe muitas lacunas, muitas dúvidas, muitas interrogações. Muitos empresários, inclusive, sequer sabem o que é a reforma tributária, o que ela vai trazer de diferente, o que ela vai mudar, o que eu vou precisar mudar na minha empresa através dessa nova reforma que entra em vigor agora no início do ano. E por que você acha que eles não estão entendendo a importância e não estão se preparando? Porque a reforma ela traz mudanças significativas e é importante dizer, Henrique, parece que é uma novidade, mas na verdade a reforma tributária ela há muito tempo vem sendo discutida e existe um cenário, uma cultura no Brasil, né, de sonegação fiscal, né? Essa que é a verdade, né? O empresariado ele tinha uma fiscalização ineficiente e existia uma cultura de pagar menos impostos sem planejamento, muitas vezes sonegando, né? E o que nós estamos assistindo, e de novo, parece ser uma percepção de agora, mas na verdade é uma construção muito mais histórica. 2011, eu sempre lembro que 2011 entrou em vigência uma legislação que é a base do SPED fiscal. O que é o SPED fiscal? Conexão, interligação de informações de âmbito financeiro, cartorário, serviços, notas fiscais, cartório, registro de imóveis, ou seja, tudo interligado. Então, a partir disso, e com essa interligação e eficiência, agora com a inteligência artificial, o fisco ele está muito, muito eficiente. Isso muda a realidade das empresas, né? Você tem visto no cenário aí do empresariado o impacto dessa eficiência fiscal e o impacto para o empresário, inclusive pequeno empresário, porque antigamente pensava-se, e de fato era uma normativa da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, de ter um foco nas grandes questões tributárias, perfeito, nos grandes litígios, nas grandes empresas, nos grandes débitos tributários, né? Então, tinha-se a percepção que aquele empresário pequeno nunca seria autuado. Você tem visto isso na realidade hoje, atualmente? Como que está a questão da fiscalização para os pequenos empresários ou médios empresários? Perfeito. Muito bom ponto. Não só temos visto, como isso tem sido até cotidiano. Bem, Marcel, nós temos um caso específico, cliente nosso, uma empresa pequena, uma empresa aqui da nossa região, que ele foi autuado em um valor que talvez em faturamento ele não teve em 5 anos. Uau. A autuação foi nessa magnitude. É quase decreto de morte. Quase decreto de morte. Ele nos buscou enquanto assessoria o que fazer, como eu resolvo
Imagina o nível de desespero desse empresário. Ele acabou, então, a gente buscando o diagnóstico do porquê que isso aconteceu, analisando a autuação, enfim, olhando de dentro o que aconteceu, a gente percebeu que ele trabalha, o ramo que ele trabalha, ele vende produto e ele também presta serviço. São dentro do é a mesma empresa, é o mesmo CNPJ, mas são tributações completamente diferentes. São essas empresas que tem aí no comércio, que a gente vê que vende um produto, vende às vezes uma capinha de celular e vende o celular. E presta o serviço, né? Troca de capinha, isso, de conserta, manutenção. Quebrou a tela, vai trocar Entendi. a tela. Empresa, é isso. Entendi. Empresa pequena, local, empresário daqui. Enfim, analisando a situação dele, olhando de dentro, olhando com lupa o que foi feito, por que veio essa autuação, porque foi algo inesperado, ele foi pego de surpresa. Estou pagando corretamente meus impostos. Todo mês chega a minha guia aqui e eu estou pagando, está em dia. De onde que veio isso? Olhamos que, a partir do momento que ele dava lançamento para os valores que entravam dentro do seu caixa, isso estava sendo colocado 100% como venda. Tudo que entrava era venda, do ponto de vista contábil. Porém, na prática, quase que 70% do faturamento dele, na verdade, é serviços, não é venda. Então, o forte dele é o serviço. Então, ele acabou sendo autuado aí. Uau! Uma cobrança absurda. Seja, ele, um pequeno empresário, e aí vou trazer, que eu acho que essa é a grande mudança da reforma tributária. A reforma tributária não é só reforma de tributos, ela é mudança de comportamento, gestão e eficiência fiscal, né? Então, esse pequeno empresário, o pequeno empresário precisa, se deseja sobreviver, ter, de fato, a preocupação e o olhar, a atenção para uma assessoria interdisciplinar, para um cuidado interdisciplinar, né? Porque aí envolveu questão jurídica, envolveu questão contábil e envolveu questão administrativa, né? Perfeito. Então, contabilidade precisava da descrição administrativa do que está sendo feito, negociado, vendido, prestado serviço. A partir disso, alimenta a contabilidade e a partir disso tem o respaldo jurídico. Então, olha só, e eu acho que esse é o grande ponto, né? A reforma tributária não é agora mais o impacto dos tributos nas grandes empresas, é o impacto para todas as empresas, se torna universal. Por isso que estão se falando, eu ouvi falar isso por vários players, grandes players em congressos e eventos em São Paulo, que muitas empresas não irão sobreviver dentro de um ano. Um ano. E serão grandes as mudanças no decorrer dos próximos anos. E a grande questão é, nós precisamos nos organizar, nós precisamos planejar. Se a gente não tiver um alicerce bem feito, se isso não tiver sido preparado através, entre outros, de uma assessoria multidisciplinar e interdisciplinar, como você muito bem colocou, essa empresa tende a não sobreviver, ela não vai conseguir. Se ela não tiver organizada, ela vai perder essa corrida. Vai perder essa corrida. Eu vou falar até assim a nível pessoal. Eu tive dificuldades e problemas com uma questão, isso em 2001. Porque quando meu pai faleceu, eu ainda estava, em 2001 eu estava na faculdade. E eu procurei um profissional, fizemos o inventário, até eu auxiliei, porque estava já na faculdade de Direito, então auxiliei nesse processo, contribuí, acompanhei. Mas depois de 10 anos, nós tivemos problemas por conta do efeito do processo de inventário na contabilidade, né? Nós tivemos uma situação de que na Receita Federal constava uma pendência porque foi distribuído cotas de empresas do meu pai. Ou seja, a interligação, o efeito colateral, né, sempre existiu. A questão é a eficiência das informações se cruzarem e isso estar a um clique de uma autuação, né? Foi em 2001, 10 anos, 2011, não falei? Expede Fiscal 2011. Então, tudo que nós estamos vivendo agora é um resultado de uma construção, de uma engenharia da reforma tributária. Não é uma simples reforma, é uma engenharia, é uma construção. E, para quem não estiver preparado, essa construção pode ser um estrangulamento do negócio.
familiar. Então, é muito sério, é muito importante. Trazendo um pouquinho assim sobre a reforma, uma das grandes mudanças é a extinção do PIS/COFINS e a sua substituição pela CBS. E não é só uma mudança de nomenclatura de imposto. Na verdade, o CBS ele tem uma base de cálculo muito mais abrangente. Enquanto nós temos no PIS/COFINS possibilidades N de recuperação, de isenção, a CBS, além de não ter não cumulatividade, não isenção, ela ainda aumenta o que pode ser tributado. Então, se por um lado, né, tem-se um pensamento que simplifica, por outro, muito provavelmente já existem estudos e relatos que a carga tributária efetiva vai ser maior. Né? Para o município e estado, que é o ICMS e ISS, agora é o IBS, o Imposto Único, e essa distribuição da arrecadação para os municípios e estados é uma outra discussão que gera um impacto para a realidade, para o município, portanto, realidade para a economia local, no que se refere à infraestrutura. Então, essa reforma ela deveria ser tema, deveria estar assim, um debate muito acalorado pelos empresários para se prepararem. E talvez por isso o cenário e a previsibilidade de que muitas empresas nos próximos primeiro, segundo, terceiro ano, 2026, 2027, 2028, simplesmente deixarão de existir, não irão sobreviver. E a questão é, como se preparar, Henrique, para isso? Como que o empresário pode se preparar? Já está aí, né? Nos 38 do segundo tempo, né? Tá quase chegando a marca aí do final, aí virando o ano. 31 de dezembro de 2025, o que vocês têm entendido e trazido para os seus clientes e para o mercado, para o empresariado, como solução de preparação nesse sentido? Perfeito. Foi muito bem falado por você que o governo hoje, que o fisco hoje, ele tem uma alta eficiência quanto à sua fiscalização de fato. É um absurdo, assim, é um clique. Isso começou, no mínimo, em 2011, ou seja, praticamente 15 anos atrás. Então, nós temos todo um período de preparação. O Henrique, eu lembrei que em 2013 eu assisti a uma palestra em São Paulo pela ABAT, eu era da Associação Brasileira de Advocacia Tributária. E ele era um procurador da Fazenda Nacional de Brasília, e ele falou o seguinte, que esse quadro, que a Receita, que o Fisco da União já tinha condições de ter uma fiscalização abrangente, altamente eficiente, mas que eles iriam começar uma mudança de cultura e iriam começar em São Paulo. Por isso esse evento em São Paulo, né? Que é o fomento empresarial, industrial em São Paulo. Então eles falaram, vamos começar aqui a conta-gotas e depois isso vai se estender. Né? E foi isso que a gente assistiu, estamos assistindo. Né? De fato, ouvi isso de um procurador de São Paulo no evento pela ABAT. Que legal, Marcel. O que acontece? Hoje, tem sido dia a dia, é parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, falar sobre reforma tributária. Nós temos vivenciado, respirado, bebido disso no dia a dia. Então, nossa presença, a presença da Asher nas redes sociais, traz esse tipo de conteúdo. E acaba que a gente foi contatado 10 dias, talvez, nem isso, por um contador do Piauí. Então, ele buscando estratégias. Piauí. Piauí, meu Piauí. Tá longe. Tá longe. Caramba. Longe e quente. Uau. E tá tão quente para ele lá que ele buscou formas, enquanto contador, ou seja, tem ali a sua carteira de clientes, ele buscando formas de se informar, de se atualizar, de trazer à luz a reforma tributária para os seus clientes, nos buscando orientação, o que fazer, como fazer. Passamos para ele uma série de orientações. Ele trouxe um caso específico de um cliente. E a gente pode pensar, não apenas especificamente, estou trazendo esse caso do Piauí, para a gente ver como isso faz parte do dia a dia. Como nós precisamos estar falando disso, como estamos falando hoje. O empresariado precisa se atentar. Despertar. Isso não é que isso vai acontecer, isso aconteceu. Aconteceu. Tá aqui. E você falou isso, eu achei interessante, porque olha só, se por um lado está existindo essa necessidade de mudança, planejamento, por outro está abrindo muitas portas e caminhos, né? E aí estamos falando de mercado digital, estamos falando de possibilidade de vendas para além do seu limite de município, seu limite territorial, regional. Né? Isso é muito interessante. Então, não é só notícias
ruins e pesadas. Tem notícia Não, boa aí, há muita né? oportunidade. Há muita oportunidade. A reforma tributária ela traz oportunidade não apenas para quem trabalha especificamente com esse ramo tributário, mas para qualquer empresário de qualquer ramo. Por quê? Falamos aqui no início da nossa conversa, o empresariado ele não está se preparando, ele não tá, tem muita gente que não está nem falando disso, tem muita gente que não está vivenciando isso. E o que acontece com esse empresário? Ele tende a ficar muito menos competitivo. Ele tende, como foi colocado aqui também, provavelmente, e muitas empresas vão fechar. Muitas empresas não vão conseguir sobreviver, desde que ela não faça um planejamento, desde que ela não passe a entender quais são as mudanças, como muito bem colocado, o que vai mudar no que diz respeito à tributação, o que muda quanto a alíquotas, o que muda, como que eu tenho que apurar. Eu vou continuar podendo comprar de fora do estado, vai compensar eu comprar de dentro do estado, eu importo, não importo, enfim. Perfeito, perfeito, Henrique, exatamente. E é um planejamento que deve haver uma comunicação entre as áreas, né? Não dá mais para ficar segmentado, jurídico, contábil, administrativo e comportamental, né? Porque atrás está tudo linkado. Por trás de todas essas competências e habilidades tem pessoas, né? E esse é o desafio, né? Esse é o grande, eu acho que talvez esse seria o grande desafio para o empresário, para a família, para o prestador de serviço, para o profissional. Você precisa se preparar para isso. Eu acredito também que esse planejamento e essa estrutura, ela não cabe ao empresário dizer, poxa, agora eu vou então, imagina, vou buscar uma formação em direito, buscar uma formação em contabilidade, buscar uma formação em gestão, buscar uma formação em expertise comportamental. Não, você não... Bom seria, né? Bom seria, mas é quase sobre-humano. E hoje, e na verdade também, lembrando aqui, Henrique, de uma conversa até que nós tivemos ontem, de como que é o empreendedorismo norte-americano, né? Como é segmentado, fragmentado, específico, foco, né? E isso traz um ganho, um potencial enorme para o negócio. A gente conversando ontem como que funciona o mercado norte-americano. Estávamos conversando com um cliente nosso e o irmão dele, ele é da área de TI, de tecnologia da informação, enfim, altamente gabaritado, procurado por empresas N aqui no Brasil, estava em Brasília e resolveu bater asa e ir para os Estados Unidos, onde, para essa área especificamente aí da tecnologia da informação, é o que há, né? O Vale do Silício, não apenas no Vale do Silício, mas enfim, toda essa parte da tecnologia bomba ali, né? Pulsa dali. E ele deve ter se dado bem lá. Nem sempre, nem sempre. Ele ele tá tentando. Por que ele está tentando? A sua atuação aqui no Brasil trazia para ele uma necessidade de que ele fosse generalista. Então, ele sim, é um profissional da tecnologia da informação, mas ele abrange uma atuação em várias áreas. Ou seja, é o que faz de tudo um pouco. Exatamente. Mesmo dentro do seu setor, ele acaba fazendo. Isso é cultural, né? Isso é meio realidade nossa, né? É realidade. A gente até jargões para isso, né? Cobra escanteio, corre para cabecear. Esse era ele aqui. E ele teve muito sucesso aqui, tanto que entendeu profissionalmente. Qualificado para ir para lá, porque tem um requisito, né? Passaporte, tem que ter uma aprovação. Com green card e tudo, pré-aprovado por ser por ter uma expertise, uma habilidade, um currículo muito específico ali na área dele. No entanto, quando ele chegou lá e ele começou a participar dos processos seletivos, tentando entrar numa empresa X, uma Y, recebendo convites para que ele fosse entrevistado, ele se deparou com algumas barreiras. Uma dessas barreiras, ou melhor, a principal dessas barreiras era a não especialização em uma determinada área. Então ele entendia de tudo, mas ele entendia um pouco de tudo. Ele não entendia de forma específica aprofundada ao que aquelas empresas, aqueles conglomerados ali precisavam dele. Então, assim, para o nosso mercado, ele era um profissional de alto gabarito, alto rendimento. Chegou no mercado norte-americano, onde a competitividade é muito alta. Talvez o recrutador, a empresa que estava ali entrevistando ele, entendeu que ele era um pato. O pato, ele nada, o pato, ele voa,
E o pato não ele tão anda. bem, ele nada Mas- não tão bem. Exato. voa Ele não anda tão bem, ele não voa bem. E ele não nada bem, não voa bem, não anda bem. Uau! E aí, você está preparado? Você é um empresário pato ou empresário águia? Uau! Boa. E aí, o que é ser um empresário águia, então? O empresário águia, ele precisa, primeiro, óbvio, entender do seu segmento, ser um especialista, ser uma referência no seu segmento, independentemente de qual, do produto ao serviço, tipo de E aí produto, tipo de serviço. Estamos falando de posicionamento também, né? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Então, o empresário que ele não se especializa naquilo, a gente procura, nós, enquanto clientes, você procura. Tem muitos aqui na nossa cidade, tem a casa do celular, a casa da borracha, a casa da peça do carro, enfim. Você sabe que ali você vai encontrar. Ele é especializado naquele segmento. O empresário precisa buscar isso e ele precisa buscar, então, por trás disso, uma inteligência, uma estratégia, uma engenharia que vai fazer com que o negócio dele seja muito mais próspero, lucrativo e que saiba por quais caminhos percorrer. Então, onde que eu vou, falando aí especificamente da tributação, onde que vai ser melhor eu comprar esse produto? Eu vou importar, a gente está, no nosso caso aqui, estamos próximos da fronteira com o Paraguai, temos oportunidades bastante interessantes, temos clientes, inclusive, que já têm utilizado do nosso vizinho aqui para trazer produtos, para utilizar-se da estrutura e também dos benefícios fiscais que ali existem. Aí ficou interessante, porque nós estamos ouvindo muito falar, até eu participei de um evento em Ponta Porã do Parlaçu, depois nós tivemos em Campo Grande, no Fórum Interamericano da Rota Bioceânica, o Corredor Bioceânico, ou RILA, né? Rota que faz toda essa ligação da América Latina, enfim, e a gente observa que alguns empresários acreditam, estão investindo, a gente vê movimentação no mercado, mas também a gente tem observado alguns empresários assim, isso é besteira, só acredito quando estiver lá pronto que eu vou percorrer o caminho todo, aí eu vou acreditar e tal. Como que você tem medido a temperatura dos nossos empresários e até que ponto eles estão preparados para essa mudança e que é uma oportunidade, né, para o mercado? Estamos falando aí de mudanças importantes em 2026 no que tange a reforma tributária, mas em 2026 a gente tem a probabilidade muito grande da conclusão da ponte ali em Porto Murtinho, que vai de fato então conectar o nosso estado diretamente ao Oceano Pacífico através do porto e da cidade de Iquique, no Chile. O nosso empresariado, e aí respondendo de forma clara e objetiva a tua pergunta, o nosso empresariado não está, de novo, atento para todas as oportunidades que a Rota Bioceânica vai trazer para a gente. Nós vamos ser um hub, nós vamos ser um caminho. Por que São Paulo é a maior cidade do país? Qual a lógica de São Paulo ser a maior? Exatamente, era o hub. Era a cidade que estava ali, claro que era um outro contexto logístico, mas para você atravessar também, a Serra do Mar e chegar no Porto de Santos, você tinha que ter uma pausa, você precisava parar em algum lugar. E onde que parava? Parava em São Paulo. Parava em São Paulo. Guardada, óbvio, as devidas proporções Sim. e mudanças do contexto, mas nós temos essa oportunidade hoje. Vai circular muito dinheiro. Vão existir ramos que talvez aqui na nossa região eles nem existam ainda e vão precisar ser criados. Quem tiver atentado a isso, quem tiver com isso quente no teu dia a dia, fazendo parte do teu planejamento, a empresa se planeja. Como que vai ser o planejamento 2026? Você está pensando em Rota Bioceânica para 2026? Independente do seu ramo. E não apenas para você vender algo envolvendo a Rota Bioceânica, mas o que você pode trazer de benefício com isso? Falamos agora há pouco de importação. Será que não vai facilitar uma importação de algum produto, por exemplo, que você trouxer da China? Hoje, o produto da China ele tem um caminho muito maior a ser percorrido do que vai ser no momento que a Rota Bioceânica tiver implementada ali e funcionando de fato. Então, é oportunidade. A gente vai pensando que os anos, a virada agora para o ano de 2026 vai trazer muito desafio para o empresário. É fato, mas vai trazer muita oportunidade. Tem muita oportunidade. E nós aqui estamos sendo privilegiados com essa Rota Bioceânica. Nós temos muito por onde crescer. E não precisa ser o mais rápido, né? Você precisa correr para passar a linha e virar esse ano
E o outro, e o próximo, e aí vai crescendo. Uau, que legal. Verdade. Show de bola. Show de bola. E falando de oportunidades que existem para o nosso empresariado, não apenas aí do ponto de vista de novidades, de situações que estão ocorrendo novas, nós temos algo que muitos dos empresários não sabem que eles têm como direito, que eles têm como possibilidade, é a RCT, Recuperação de Créditos Tributários. Uau! Praticamente todo e qualquer empresário tem recuperação, independentemente do seu setor, do seu enquadramento societário, enfim. Tem algum imposto que talvez esteja sendo pago a mais, né? É uma realidade. Na verdade, até a gente pode dizer que existem dois Brasil, né? Um Brasil que paga imposto e um Brasil que recupera, que é o que a gente vê no nível do grande empresariado, aquele que cresce, aquele que expande, ele protege, ele recupera crédito, ele tem fluxo de caixa e ele trabalha a governança, né, Henrique? Não tenha dúvida. E ele traz isso diretamente uma força competitiva no mercado muito maior. O empresário que ele vai lá, ele procura e ele recupera esse crédito, ele traz um fôlego para o seu fluxo de caixa, ele traz uma capacidade de investimento muito maior, ou seja, nessa corrida competitiva que a gente muito tem falado aqui, ele toma a frente. Ele, com essa capacidade de financeira, de fato, é um dinheiro que vem limpo, no sentido de livre, de investimento livre, ele consegue se destacar. A gente tem um cliente, inclusive, cliente local também, que ele, através da recuperação de crédito, ele reformou o teu prédio, é um cliente tem um laboratório de análises clínicas, ele reformou o prédio, reformou a recepção, você chega lá, você fala, é outro laboratório. Ele pegou esse dinheiro e reinvestiu. Ele trouxe ele estava comentando comigo que trouxe um colaborador que ele há algum tempo queria trazer, alguém que é um profissional de destaque na área e que ele pôde trazer com esse fôlego financeiro que a recuperação de crédito trouxe para ele. Ou seja, ele está na frente do concorrente. Ele investiu em estrutura e investiu em pessoal qualificado. Isso tudo é engenharia empresarial, né, Henrique? É engenharia empresarial. Exatamente. Família forte que está crescendo, ela está buscando, investindo em engenharia empresarial. E, Marcel, eu diria para você o seguinte, é fácil, é desburocratizado, é simples. Uma reunião de 30 minutos, o empresário já sai com o diagnóstico na mão. Ele já sabe quanto que ele tem para recuperar, ele já sabe com qual o valor que ele vai poder trabalhar para os seus investimentos, para aquilo que ele pensa em expansão, em melhoria, ou que seja simplesmente em um respiro do seu fluxo de caixa. É muito simples e fácil. E famílias empresárias inteligentes, né, Henrique, não esperam janeiro. Não. Elas agem agora. Agora. Marcelo, eu diria para o empresário o seguinte, o dinheiro está na mesa, está em cima da mesa. Você vai pegar esse dinheiro agora e ele é seu. Ou você vai esperar. Vai deixar ele talvez se desvair. Você vai ter uma mudança de legislação e aí você deixa de ter acesso a ele. Precisa agir agora. Precisa agir agora. Faz sentido. Marcelo, eu diria mais. Eu vou falar com você. Você acha que fez sentido para você o que eu falei? Você entende que a sua empresa tem possibilidade de recuperação? Você acredita que você tem pago impostos a mais? Agende uma reunião comigo, fala comigo, eu vou te ajudar. Seu fluxo de caixa vai melhorar, sua empresa vai beber água limpa, você vai poder reinvestir, você vai poder voltar a crescer. Conta comigo. Uau! Obrigado, Henrique. Foi um prazer imenso esse bate-papo. Prazer é nosso. E espero aí que a gente possa ter contribuído e termos mais momentos como esse. Fantástico. Obrigado, um prazer. Obrigado. Sigamos juntos. Esse conteúdo fez sentido para você? Faça a sua inscrição no nosso canal, deixe o seu like e compartilhe para que outros possam ter acesso a esse conteúdo. Um forte abraço.